Olá, estamos iniciando mais O Tema é Direito. A pauta de hoje é o uso de máscaras em manifestações públicas. A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, copiando uma lei sem pé nem cabeça, desculpem a expressão, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, aprovou, o prefeito não sancionou e o presidente da Câmara sancionou ou promulgou a referida lei. E a lei está em vigor. Proíbe os cidadãos de utilizarem máscara ou qualquer meio capaz de ocultar o rosto com o propósito de impedir sua identificação em manifestações públicas no município de Santa Maria e da outras providências. E proíbe, inclusive, que as pessoas andem com pedra na mão ou no bolso. Não proíbe bolita, mas, pelo texto da lei, talvez as bolitas se enquadrem muito mais como armas do que as pedras, bastões, tacos ou similares. Eu convidei para vir a este programa, do Tema é Direito, o meu colega professor aqui da Unifra, o professor Márcio Bernardes, que inclusive já foi procurador da Câmara de Vereadores de Santa Maria por 2 anos, que é um especialista, é doutor em Direito, conhece bem essa matéria, e além disso é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da subseção da OAB de Santa Maria. Professor Márcio, seja bem-vindo mais uma vez ao Tema é Direito. E eu gostaria que, inicialmente, você nos expusesse, não é, o porquê que a OAB entrou nesta questão desta lei número 5864 de 2014. Bom, primeiro uma satisfação novamente estar conversando contigo no programa. Essa é uma questão bem complexa. A OAB, como bem sabes, e já tivesses uma militância, né, junto à OAB de longa data, longos anos, ela é comprometida desde o seu surgimento com as garantias e liberdades fundamentais. A OAB ela tem como uma das suas missões a defesa do Estado Democrático de Direito e dos fundamentos desse Estado Democrático de Direito. E em razão disso, inclusive, que a própria OAB constituiu, tanto na esfera federal, nas esferas estaduais, as comissões de direitos humanos. E desse modo também, aqui em Santa Maria, e em outras subseções pelo país, nós temos uma comissão de direitos humanos que tem o compromisso, na verdade, de atuar de forma vigilante e ostensiva, quando necessário for, contra qualquer violação de lei, de garantia fundamental, ou, enfim, de quaisquer questões que envolvam direitos humanos, que está na base do Estado Democrático de Direito. Então, na sua missão, obviamente que a OAB não poderia se furtar, né, diante de uma lei que, sim, ameaça, em vários aspectos, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, tolhe direitos e garantias fundamentais que estão lá no artigo 5º da Constituição e que são cláusulas pétreas, né? Mas, observando o aspecto formal da lei, a lei proíbe, mas não impõe pena para quem o faz. Então, é uma lei sem cabimento. Uhum. Porque se a lei existe, é proibido usar máscara, mas não diz o que fazer com quem está usando máscara, é uma lei inócua, é uma lei absurda. E pensar que isso passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores e passou pelos 21 vereadores de Santa Maria. É, exatamente. Isso que nos causou surpresa. Na verdade, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, desde o ano passado, né, das manifestações de junho, já estava atenta a toda e qualquer violação de direitos humanos que estava ocorrendo nas manifestações, por parte da polícia. Inclusive acompanhando as manifestações. Acompanhando, sim, sempre tinha membros da comissão acompanhando, vigilando, que é a nossa função. Quando esse projeto de lei foi proposto, nós também ficamos atentos. Mas nós estávamos cientes, né, ou pelo menos acreditávamos, que não seria aprovado o projeto de lei, porque realmente ele é absurdo, Gladys. Não seria aprovado porque ele padece de uma série de inconstitucionalidades, tanto do ponto de vista formal, né, quanto do ponto de vista material, da matéria que trata. E nós acreditávamos, então, estávamos acompanhando, mas acreditávamos que não ia ser aprovado.
Mas foi, para nossa surpresa, aprovada, sancionada a lei pela Câmara, e aí a OAB realmente teve que se manifestar em razão disso. De fato é uma violação imensa, e eu daria outras adjetivações à lei. Ela, além de ser inconstitucional do ponto de vista formal e material, e além de ser inócua, uma lei sem sentido, né, ou seja, movimenta toda uma máquina legislativa, né, um desgaste de tempo dos legisladores, enfim, dinheiro público para uma lei que não tem nenhum fundamento. Aliás, quem é que aplica Ela também essa lei? é prejudicial à sociedade. E quem é que aplica essa lei? Pois é. A brigada não vai cumprir, ou a lei municipal? Até porque a brigada está submetida ao Estado. Ao Estado. A Polícia Civil não vai cumprir. Da mesma forma. E a Guarda Municipal não tem poderes para trabalhar fora dos próprios municípios. Exatamente, e dentro dos limites restritos da Guarda Municipal, né? Exatamente. Então, obviamente, que ela não tem poder de polícia, do ponto de vista ostensivo, vamos dizer assim. Né? Sem falar que a lei não traz nenhuma sanção, como falaste. Não traz nenhuma sanção. Então, obviamente, é absurda. E por que eu acho que ela é... A gente pode até conversar sobre as inconstitucionalidades. Pode-se colocar que ela é absurda, mas é demagógica. É demagógica a ponto de gerar uma lei absurda para uma satisfação da população, daqueles que clamam contra isso? Sim. Na verdade, é bom que se diga, a nossa análise é técnica, né? Técnica tanto do ponto de vista jurídico e político, né? Não é pessoal. Isso é importante que nós coloquemos, porque às vezes as pessoas levam as questões para o lado pessoal. Mas, de todo modo, a percepção que eu tive fazendo estudos acerca da lei e tudo mais é que é uma lei oportunista. Ela capta um determinado momento da sociedade, num momento de efervescência política efetiva que nós vivemos desde o ano passado, inclusive num dos programas que eu participei nós abordamos essa temática, capta uma sensação de uma determinada parcela e se utiliza, né, para fazer propaganda. Um dado interessante que deve ser levado em conta é de que a OAB tem participado sempre no sentido de alertar para o melhor caminho. Tanto é assim que naquele episódio da invasão da Câmara de Vereadores, quem mediou e quem fez com que a Câmara de Vereadores fosse evacuada por aqueles que a invadiram foi a mediação da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santa Maria. Então não se pode dizer que a OAB é a favor de determinados tipos de manifestação. A OAB, pelo contrário, ela tem pautado sempre pela defesa do direito constitucional garantido ao cidadão. Exatamente. Eu modificaria o termo que tu utilizasse, não colocaria invasão, mas ocupação. Sim. Porque é um espaço público, né? E eu acho que aquela ocupação foi legítima e a OAB também, achando legítima, também se posicionou no sentido de que não houvesse nenhuma restrição aos direitos daqueles que estavam protestando. No entanto, obviamente, que os trabalhos legislativos têm que continuar e a OAB acho que andou muito bem, mediada pelo nosso presidente, na negociação para a desocupação da Câmara de uma forma também pacífica, não truculenta, enfim. E eu acho que essa é a nossa missão. Realmente primar pelos direitos e garantias fundamentais, primar pelo direito às liberdades individuais, as liberdades coletivas, as liberdades públicas, né, políticas, que nós temos na Constituição. E essa é a nossa tarefa. Eu falava que a lei é prejudicial à sociedade, e essa é uma preocupação que nós temos também na OAB, porque a OAB tem um compromisso com a sociedade, né? Porque ela acaba é inócua do ponto de vista legislativo, né? Inócua do ponto de vista da efetividade, mas ela não é inócua do ponto de vista do imaginário. E ela tensiona muito mais a relação entre sociedade e manifestantes, polícia e manifestantes. Embora ela não tenha sanção, embora não possa ser aplicada. Sim, porque a grande massa não se apercebe disso, sabe que existe uma lei. Isso. E aí qualquer autoridade truculenta que parta para cima de uma pessoa que esteja mascarada, carregando umas pedras no bolso ou um taco de qualquer coisa, ou uma bengala, já vai ficar amedrontado porque existe uma lei. Isso, porque na verdade a lei cria um imaginário de que quem está usando a máscara é potencialmente criminoso. Quem está usando a máscara pode ser aquele, como foi falado em algumas entrevistas pelo proponente da lei, que se vale de um possível anonimato
para cometer crimes. E claro que a população ouvindo isso, ainda mais de uma autoridade, é uma questão de responsabilidade, eu acho, falar sobre isso, né? Ainda mais de uma autoridade, vendo uma manifestação com muita gente mascarada também já vai ficar coado, ou seja, vai tensionar muito mais. Por isso que eu acho que ele é prejudicial à sociedade. Porque em vez de pacificar, de demonstrar que na verdade a máscara pode ser um símbolo, e ela é utilizada como um símbolo, na verdade, é um símbolo de que ali, atrás daquela máscara, independente da cor da pele, da opção sexual, da religião, da opção política, tem um ser humano. A máscara serve para isso, para mostrar que ali é um ser humano protestando. E da forma como está aqui, o sujeito que usa um capacete de moto, ele não está mascarado? Pois é, da forma como está aí, qualquer forma de ocultar o rosto. Aquele outro que sofreu uma cirurgia ou que tem uma imunidade baixa, que usa uma máscara cirúrgica... São absurdos que a gente começa a pensar a partir da lei, que não tem o mínimo cabimento. Eu me pronunciei na Câmara de Vereadores, na Tribuna Livre, sobre esse tema, colocando a posição da OAB, e era o Dia Internacional do Meio Ambiente. Fiquei pensando, não falei na Câmara, imagino se as pessoas quisessem protestar contra a extinção de animais e fizessem uma passeata, uma movimentação, uma manifestação pública, usando máscaras de animais em extinção. Também não poderia. Não poderia. Né? Uma coisa que seria, entre aspas, ou a princípio, ridículo, sem nenhum fundamento e o mais ridículo ideológico. É que se fizerem, nós vamos gerar um aumento da sensação de insegurança, porque todos vão dizer, criaram uma lei, o pessoal saiu e ninguém fez nada. Então isso potencializa a sensação de insegurança que nós temos, porque tu cria leis que não podem ser cumpridas, né? E não pode ser exigido o cumprimento. Mas nós vamos voltar no segundo bloco em seguida. Você está sintonizando o tema é direito e a pauta de hoje é o uso de máscaras em manifestações públicas e a lei municipal de Santa Maria que proíbe isso. O meu convidado é o professor Márcio Bernardes e o nosso programa que está indo ao ar agora, ele é reprisado na terça-feira às 13h30 e no sábado às 15h30. Ele também fica disponível no canal YouTube da TV Unifra. Voltamos em seguida com o tema é direito. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o segundo bloco do tema é direito, tratando da questão do uso de máscaras em manifestações públicas. Eu faço uma retificação em relação aos horários da veiculação do nosso programa aqui na TV Unifra. Ele vai ao ar, inédito, às 22h30 de segunda-feira e reprisa às 22h30 de sextas e domingos. E fica disponível no canal YouTube da TV Unifra. O meu convidado de hoje é o professor Márcio Bernardes e nós falávamos no final do primeiro bloco, né, de que o cidadão tem o direito de se manifestar e nem sempre a pessoa que está usando uma máscara está necessariamente querendo se ocultar, mas está querendo, às vezes, demonstrar um simbolismo. Por exemplo, como quem usa o nariz de palhaço, que não deixa de ser uma máscara. Exatamente.
Essa onda de utilização de máscaras é interessante e por que começaram a surgir essas leis? Santa Maria não é a única, né? Tem a lei no Rio de Janeiro, que é uma lei estadual, que foi no ano passado ainda editada. Nós temos uma lei em São Paulo, salvo engano, Porto Alegre e aqui em Santa Maria. Mas as leis estaduais, elas têm uma diferença, porque a lei estadual, ela dá poderes à polícia militar e à polícia civil de agir. E as leis municipais não têm esse poder. Exato, mas de qualquer modo padece também das inconstitucionalidades. E do mesmo vício de origem. Sim, sem dúvida. Mas a questão é a seguinte, as máscaras foram muito utilizadas nos protestos a partir de junho. E, na verdade, como falastes, como um símbolo, de fato. A máscara do Guy Fawkes, que é um personagem, na verdade, uma história em quadrinhos, que foi veiculado depois no filme V for Vendetta, né? O V de Vingança, que narra aí uma situação futurista, né, em que existe um Estado extremamente opressor e totalitário. E o personagem principal nunca se manifesta durante todo o filme no seu rosto original, porque teria sofrido queimaduras, enfim, e ele utiliza uma máscara. E essa máscara ele começa a distribuir para as pessoas durante uns protestos, né, que ele vai criando contra esse estado de coisas. E ao final do filme é muito bonito, porque todas as pessoas que até então eram amortecidas pela mídia, pelas notícias que eram manipuladas por esse Estado totalitário, acabam se rebelando contra o sistema, criando uma esperança de um mundo bem melhor, democrático, e aparecem todas vestidas com a mesma máscara. O que simboliza isso? Simboliza o que eu já falava, né? Que atrás da máscara há um ser humano, independente da posição política, sexual, enfim, da cor da pele, né? Afinal, o artigo 5º coloca que nós todos somos iguais. E a máscara colocada aí simboliza que não é o meu rosto, né? Ali é um ser humano. Então, obviamente que é um símbolo. E que foi muito forte desde os movimentos de junho. O problema é que essa parcela da sociedade que tem essa sede de controle efetivo, né, das liberdades, de restrição das liberdades, acaba se manifestando e subverte essa ideia, dizendo que ali tem o criminoso, ou o vândalo é o que está mascarado, ou coisa do gênero. Bom, para eventuais delitos, obviamente que a polícia tem as suas armas de identificação, suas formas de identificação, inclusive por lei. Mas, inclusive, o sujeito estando mascarado, nada impede que a polícia o ataque, se identifique. Exatamente. Identificado está, vai continuar mascarado. Exatamente. Porque nós temos a lei, salvo engano, é a Lei 12.037 de 2009. É uma lei federal, porque é da competência da Justiça Federal, da União, legislar sobre isso, privativa da União, artigo 22 da Constituição Federal. E ela, utilizando sua competência, editou essa lei, né? Lançou a Lei 12.037, que fala da identificação criminal daquele que é civilmente identificado. Então, a polícia deve abordar o sujeito, inclusive no parágrafo 4º no artigo 4º dessa lei, fala que ela deve abordar um sujeito em eventual delito, flagrante, qualquer coisa, sem constrangê-lo, né? E aí utilizar os meios que nós temos legais para identificação, carteira de identidade, daí por diante. Então, obviamente, nós já temos leis acerca disso, né? E é um absurdo tu tentares limitar um direito de reunião, de expressão, como eu disse, a máscara é uma comunicação, então está dentro dos direitos de expressão, que no artigo 5º diz que são independentes de censura ou licença. Eu posso me expressar de qualquer modo. A expressão não é só verbal, ela é também visual. Sim. Né? Então, obviamente, que é um absurdo tentar restringir isso. E é uma norma, inclusive a norma da Constituição, auto-aplicável, né, Blatz? Agora eu pergunto o seguinte, a OAB ocupou o espaço na Câmara de Vereadores, a tribuna livre, para se manifestar a respeito. Até onde sei, reinou silêncio por parte dos vereadores a respeito da manifestação da OAB. O que a OAB pretende fazer agora, os próximos passos, em razão desta lei ter sido promulgada? Certo. Primeiro, na tribuna livre, o objetivo da Comissão de Direitos Humanos foi demonstrar o erro cometido. E ninguém está livre de cometer erros, nem legislador, nem ninguém. E nós, com a análise técnica da situação, tentamos demonstrar à Câmara de Vereadores todas as inconstitucionalidades de que padece a lei. A lei tem inúmeras inconstitucionalidades, como eu disse, formal e material, do ponto de vista do conteúdo.
E, em face disso, nós sugerimos aos legisladores que apresentem um projeto de lei revogando esta lei, né, que é a forma mais adequada e o dia mais célere de resolver esse problema e corrigir um erro que é crasso do ponto de vista jurídico, nós sabemos. Não bastasse isso, nós estamos encaminhando entre essa semana e a semana que vem um ofício da presidência da OAB local, possivelmente, né, ou pelo menos da Comissão de Direitos Humanos, isso é certo, para a presidência da Câmara, não só a utilização do Tribuna Livre, mas agora um ofício, um documento oficial, sugerindo essa revogação. E estaremos encaminhando para a OAB de Porto Alegre, da seção do Rio Grande do Sul, né? Estadual, para que ela tome as providências, porque a subseção não tem competência para ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade, só a OAB estadual tem. Então nós vamos enviar o nosso parecer daqui para a Comissão de Direitos Humanos Estadual e para a Presidência Estadual, sugerindo o ingresso com uma ação direta de inconstitucionalidade, caso a lei não seja revogada pela Câmara local. A utilização da Tribuna Livre se deu em que dia do mês de maio? No dia 5 agora 5 de junho. de junho. Quinta-feira passada. Quinta-feira. Para o nosso telespectador entender, se o nosso programa está sendo gravado hoje, embora hoje são dia 10. Isso, dia isso. 10. Bom, e qual é o sentimento que você teve daí da Câmara de Vereadores, por parte dos vereadores, o sentimento de rever ou não rever, ou publicamente e mesmo particularmente? Como é que foi recebida esta posição da ordem? Bom, a Câmara, e eu acho isso louvável, a gente tem que elogiar também tudo que é correto, abriu o espaço da Tribuna Livre, que é uma forma de manifestação democrática, né, para todas as instituições, e eu fui muito bem acolhido lá, como sempre sou, pelos vereadores daquela casa, e tive um tempo, como falaste no início, como procurador da Câmara de Vereadores de Santa Maria, então fui muito bem acolhido desse ponto de vista. Agora, quanto à manifestação, eu confesso que fiquei até o final, praticamente, de toda a sessão, né? Nenhum dos vereadores eu esperava, pensei que algum ia se manifestar, ia fazer alguma colocação sobre essa matéria. Nenhum deles tocou no assunto, não se manifestou. E depois, obviamente, eu saí um pouco antes do término da sessão, então não tive oportunidade de conversar com os vereadores fora, né, o momento da sessão. Então, até então, nós não recebemos nenhum aceno, nem do ponto de vista da revogação, nem da não revogação. Agora, pelo lado da OAB, esta foi uma manifestação da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E qual é a posição da subseção local através do seu presidente e do restante da diretoria? Eu conversei já com o Péricles, e um dos propósitos da Comissão de Direitos Humanos é auxiliar a presidência da subseção nessa temática, né? Conversei com ele estava ciente da manifestação, inclusive, e do teor do que eu ia expor na Câmara, e não só ciente como aprovou, né, sem nenhum porém, tudo aquilo que nós estávamos colocando. Me parece, então, que por parte da presidência da OAB, nós temos total respaldo quanto a essas colocações, e realmente, porque é uma questão técnica, né? Quem estuda de fato o direito consegue perceber de pronto que essa é uma questão que viola direito fundamental. Inclusive, no que eu falei na Câmara, e não foi com o intuito de ofender, simplesmente uma constatação, uma demonstração de que, desde os primeiros semestres da Faculdade de Direito, nós estudamos teoria constitucional e teoria dos direitos fundamentais. E lá o aluno, terceiro, quarto semestre, sabe que algumas normas são auto-aplicáveis e que têm eficácia plena e que não comportam nenhuma outra lei que limite a sua ação, né? Que são as normas do artigo 5º. E isso eu falei na Câmara. Então, de fato, o que nós estamos fazendo aqui é demonstrando só a inconstitucionalidade da lei face a essas normas. E tem um outro detalhe nessa lei, que é o seguinte. Na verdade, o que a lei está fazendo? Ela está tentando proibir o uso de alguns objetos, sem dizer qual a consequência para quem usa, portanto, ela é inócua. Uhum. E, por outro lado, não compete ao poder público dizer como as pessoas têm que se portar. Exatamente.
Tá? Porque isto equivale, eventualmente, a querer determinar o tipo de vestimenta que determinadas pessoas possam ou não usar. Exato, exato. Tá? Usar touca, não usar touca, usar camisa fechada ou aberta durante uma manifestação. Porque, eventualmente, nós podemos criar um movimento em que tenha uma marca registrada. O pessoal vai usar uma camiseta, como, por exemplo, as torcidas organizadas. Exato. Tá? Elas podem ser proibidas de entrar no estádio, mas não podem ser proibidas de andar na rua com o uso daquela camiseta. Tá? A não ser que afronte algum direito maior. Tá? Tu sabes, essa tua colocação é muito importante. Essa discussão da proibição de leis de máscaras ou não, ou da edição de leis de máscaras. A OAB do Rio de Janeiro já ingressou, estadual, com ação direta de inconstitucionalidade. Desde outubro do ano passado tramita. A IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, que deu origem à OAB, inclusive, que é da época do Império, emitiu um parecer e participa dessa ação como amicus curiae. Então, no Brasil, é muito clara a questão da ilegalidade, das inconstitucionalidades dessa lei. Mas existem alguns países em que foram aprovadas leis similares e alguns estados dos Estados Unidos da América foram aprovadas leis proibindo o uso de algumas máscaras. Mas em que sentido eram proibidas as máscaras? Todas as máscaras ou símbolos que evocassem a intolerância, a violência, Que é o caso da Ku Klux Klan. É o caso da suástica, né? Da suástica nazista, a Ku Klux Klan, enfim, tudo isso que vai fazer um discurso de ódio, obviamente que isso é contrário aos direitos humanos. Então, somente nesse sentido é que há uma certa relativização do direito de liberdade. Porque a liberdade não pode ser utilizada para ferir direito humano fundamental. Né? Mas o caso brasileiro e das leis que estão tramitando aqui é diametralmente oposto. Né? Bom, nós agradecemos a disponibilidade tua de vir ao programa falar sobre este tema. Nós estamos encerrando o tema direito de hoje, repetindo que esse nosso programa ele vai ao ar de forma inédita nas terças-feiras às 22h30 e é reprisado na sexta e no domingo também às 22h30, estando disponível no canal YouTube da TV Unifra. Nós agradecemos a sua audiência e convidamos para estar conosco no próximo programa. Muito obrigado, professor Márcio. Obrigado.